de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus e o meu objetivo é que a sua fé seja acrescida e que os seus passos sejam ainda mais firmados na bendita Palavra do Senhor. E o texto que eu quero meditar com você é um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os 7 primeiros versículos que eu estarei lendo para você, ok? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, não podemos negar que o mundo está descontrolado. Não podemos negar que em todos os segmentos há escândalos. As pessoas estão decepcionadas, frustradas. As pessoas não sabem mais o que fazer. Porque o mundo está passando por um momento muito delicado. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter cuidado para que esse mundo não venha interferir na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus. É sobre isso que Paulo trata com os filipenses, que também estavam vivendo um momento muito difícil. E Paulo dá para eles algumas diretrizes e que eu creio que são oportunas para nós também nesse momento e eu quero compartilhá-las com você. Mas antes eu quero dizer para você, não olhe para o mundo, não olhe para aquilo que está acontecendo. Isso está escrito na palavra de Deus. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais a palavra vai se cumprindo e outras coisas piores ainda irão acontecer. Todavia nós precisamos ficar firmes na palavra do Senhor. Então eu digo para você, não olhe para o mundo, olhe para o Criador do mundo, porque Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Aleluia! O seu Deus tem o controle de todas as coisas. Nada do que está acontecendo está fora do controle do Senhor. Inclusive você, a sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Todavia, amados, nós precisamos tirar desse texto algumas lições e aplicá-las também na nossa vida. Porque nesse momento em que os discípulos, ou melhor, em que o povo, em que a igreja, em que os filipenses estavam vivendo de aflição, também são momentos parecidos esse que nós estamos vivendo.
E Paulo então traz o ensinamento. Paulo então traz uma palavra de encorajamento para os seus discípulos. É por isso que Jesus está nos dizendo também nesse momento: quem está de pé, cuide para que não caia. Então vigie, meu irmão. Ore para que você não caia. E você não vai cair, em nome de Jesus. Então vamos ver alguns pontos importantes para aplicarmos na nossa vida nesse tempo em que nós estamos vivendo. Vamos ver algumas orientações que Paulo está dando aos filipenses e que nós precisamos aplicá-las também na nossa vida. A primeira está também no primeiro versículo, quando ele diz, aqui no primeiro versículo: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo está dizendo, amados, que nesse momento difícil, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Aconteça o que acontecer, permaneça firme no Senhor Jesus. Amém? Segunda coisa que Paulo está pontuando e que nós precisamos aplicar para a nossa vida está no versículo 2. Eu não vou ler por causa do tempo, mas ele está dizendo que nós precisamos também ter harmonia entre nós. Aí ele cita aqui Evódia, Síntique, ele vai citando o nome das pessoas e ele está dizendo: vocês precisam viver em harmonia, ter paz uns com os outros. Amados, não é momento para conflitos, é momento de nos unirmos, é momento de nos achegarmos em unidade a Deus. Então não vamos propagar divergências, causar divisões, mal-estar. Eu tenho visto, amados, muitos irmãos, infelizmente, por uma questão de política, deixar de ter comunhão, deixar de comungar da mesma fé com o próximo. Não faça isso. Vamos manter a comunhão, vamos manter como filhos da luz a harmonia entre nós. Mas Paulo está ensinando também aos Filipenses, versículo 3. Aí você vai ler depois na sua Bíblia. Ele está dizendo que nós precisamos, além da harmonia, ajudar uns aos outros. Ajude o seu próximo da forma como você pode, com aquilo que está no seu alcance. Não é momento, amados, de reter as mãos. É momento de estender as mãos. Mas Paulo, ele fala para a igreja e o Espírito Santo fala conosco nesse momento. Além dessas diretrizes que nós já pontuamos no versículo 4, ele está dizendo que nós precisamos nesse momento manter a alegria, viver em alegria. Sabe o que nós precisamos fazer, amados? Não é ficar triste por aquilo que nos falta, mas é nos alegrar por aquilo que nós temos. Não sofrer porque os nossos objetivos não foram alcançados, mas alegrar-se no Senhor, porque até aqui Ele tem nos abençoado. Então Paulo está dizendo para os filipenses nesse momento de dificuldade: vivam em alegria. Uma outra coisa que nós precisamos fazer está no versículo 5, que Paulo está orientando
aos filipenses e que nós precisamos fazer também. Demonstrar amor uns para com os outros. Amados, se não tiver amor, nós não chegaremos a lugar algum. Precisamos amar uns aos outros, porque o amor é a força maior. No amor nós podemos suportar o nosso irmão, ainda que ele pense diferente, ainda que ele tenha uma outra visão, mas porque eu o amo, eu o suporto. Leia depois 1 Coríntios, capítulo 13. Vai falar sobre o amor. Nós precisamos não apenas falar sobre esse amor, mas viver esse amor, praticar esse amor. E Paulo está dizendo para os filipenses, nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, ele está dizendo: vivam em amor. Vivam em amor. E finalizando no versículo 6, ele diz para os discípulos: não andem ansiosos, sejam sempre gratos em tudo. Eu vou ler esse versículo 6 para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos. Então ele está dizendo aos filipenses, e hoje o Espírito Santo fala para nós: não olhe para as circunstâncias, foquem em Deus. Não fiquem preocupados, ansiosos com o que está acontecendo. Olhe para o alto, contemple a beleza, contemplem o amor de Deus. Vejam que as misericórdias do Senhor estão constantemente sobre vocês. Aleluia. Então, amados, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, vamos confiar no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos feito. Então essas são orientações de Paulo aos filipenses, e eu creio que são orientações do Espírito Santo para nós nesse momento. E uma vez, amados, que a gente coloca em prática essas observações, esses ensinamentos, certamente nós vamos colher os resultados, assim como os filipenses colheram. E o resultado está exatamente no versículo 7, que eu quero ler para você. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todos nós queremos desejamos que a nossa mente esteja guardada em Cristo, que o nosso coração esteja voltado para Cristo, não é verdade? Todavia, nós precisamos observar os ensinamentos. Nós precisamos aplicar na nossa vida aquilo que vem antes dessas bênçãos. Essas bênçãos são resultados de uma aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para que você continue firme, porque se você continuar firme, se você praticar a palavra de Deus, certamente a paz dele, Deus, vai guardar o seu coração, vai proteger o seu coração. A crise nesse momento, amados, a crise nesse tempo, a crise nesse finalzinho de mundo, ela é inevitável. Mas a graça de Deus, eu quero afirmar isso para você, baseado na palavra de Deus, mas a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela é inabalável, ela permanece, amém? Então leia depois
com mais tranquilidade. Filipenses capítulo 4, do versículo de 1 a 7. E em cada versículo você vai ver que o Espírito Santo tem um direcionamento para você nesse momento. E quando você chegar no versículo 7, você vai colher os resultados da aplicação da palavra de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus.